E vai aparecer um PowerPoint para vocês. Peço que você já deixe sua Bíblia aberta em Romanos, capítulo 12. Nós vamos estudar o 13, mas vamos relembrar algumas coisinhas. É gostoso esse negócio de ver pessoas, né, sendo gratas ao Senhor. Eu fico bem feliz, viu? Muito bem. A Lúcia também depois 1 hora, viu, Lúcia? Quando a gente fazer a sua, não vai fazer corrida, não. A gente vai fazer um baião de 2 para comemorar esse negócio de corrida. Então. Muito bem, todos apareceu ali? Apareceu? As crianças já saíram? Estamos estudando Romanos, ok? A carta de Romanos. Começamos em... Agora falhou. Alguém lembra? Nós estamos em 2025, 2023. Obrigado, El. Então, 2023, vamos acabar em 2025, se tudo correr bem. Em dezembro de 2025, terminamos a carta de Paulo aos Romanos, né? Porque nós vamos estudando versículo por versículo, vamos aprendendo sem pressa e tentando extrair o máximo da carta. E agora nós chegamos no momento, hoje nós vamos falar sobre as autoridades, né? Porém, precisamos lembrar o quê? Do capítulo 12. Deixa eu ver se... é que aqui aparece uma vez, né? Olha só, o que nós estudamos no capítulo 12? Nós temos um panorama. Como assim? Olha só, se você olhar capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos toda uma parte de teologia que vai estruturando o pensamento e vai nos mostrando o que Deus fez. A misericórdia do Senhor vai mostrando a salvação pela fé, a adoção, perdão. E aí, no capítulo 12 até o capítulo 16, nós teremos isso na prática agora. Já que nós temos tudo isso, o que se espera de nós? Capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, os diáconos vão estar craques nisso aí, né? Rogo-vos, então, pelas misericórdias do Senhor. Ele começa a dizer, já que tem tudo isso, agora vocês precisam viver assim. Então, o capítulo 12, ele mostra como deve ser a nossa vida. Primeiro, com o culto racional, que é sacrifício. Lembram disso? E experimentando e comprovando a boa. Vamos ensaiar. Boa, agradável. Então vai lá. E experimentando a... Obrigado, hein? E aí o capítulo 12, nos versículos... Parece... Calma, não mexe não, deixa que eu vou chegar lá. Aí nos versículos 3 a 5, o que nós vamos ter? Olha só, o conceito equilibrado de si mesmo. Muito bem, agora eu sou salvo, eu sou melhor, né? Não, qual é o conceito? Né? A luz está atrapalhando? Desliga aqui, ó. Desliga isso aqui. Pronto, desligou? Desliga a de leite também. Pronto. Para por aí, né? Se apagar mais, os caras vão dormir, né? Ô, José, você está pedindo para apagar por quê? Para enxergar ou para... É a letra, é que é pequenininha, né? Vou te falar, viu? Então, olha só. Aí, você vai ver, exerça o dom que Deus, né, te concedeu. Exerça esse dom para servir no corpo. E então, nós vamos ter... lá o versículo 9, os princípios de como se acontecem os relacionamentos, os nossos deveres. E logo de cara a gente entende que o primeiro é amar, lembra? Odiar o que é mal, fazer o que é bem. Depois, os princípios no relacionamento com as pessoas, com os cristãos. Vimos os princípios... Aparece o princípio com outras pessoas fora e também o princípio para com os inimigos, aqueles que nos perseguem. Então, basicamente,
Foi isso que nós estudamos no capítulo 12, certo? Todo mundo está comigo? E agora, o que ele vai falar? Agora talvez vai fazer sentido, vai voltar tudo aí para vocês, calma. Pode deixar, eu vou voltar no slide 1. E aí, agora a gente vai falar sobre qual princípio? Aqui, ó. O princípio que a gente deve ter com as autoridades civis, os governantes. Como deve ser, então, o nosso lidar com o nosso presidente, governador, prefeito, deputados, polícia, todo mundo que exerce alguma autoridade governamental. Então, o cristão e o governo civil, uma submissão que nasce da onde? Da minha consciência de que Deus é soberano. Deus está no controle. Por isso, eu peço que você agora olhe para a sua Bíblia, lá no capítulo 13, e nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Acharam Romanos 13? Lembrando que nós estamos falando de relacionamento, certo? Agora chegou, como eu me relaciono com o Estado? Como que eu me relaciono com os governantes? Todos acharam? Então, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Ele faz a pergunta, né? Pratique o bem. E ela, a autoridade, o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos o quê? Submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Senhor nosso Deus, estamos rogando a sua graça, estamos implorando, Senhor, a sua capacitação para escutarmos o que o Senhor quer transmitir para nós hoje. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus. Amém. Para começar, vamos fazer um pedido. Douglas, por favor, esse aqui está no turbo, está esse barulhão aqui na cabeça. Eu não consigo pensar, sabia? Eu me distraio muito fácil. Duas coisas que eu acho que não deveria ter numa igreja. Copinho. Faz aqui, nheque. Já viu aquilo lá? Aquilo não é de Deus, gente. Não é de Deus aquilo não. Nheque. Aquilo é... Lembra que a gente falou da estratégia sutil do inimigo? É aquele copinho. É brincadeira, tá? A outra é o cara passar na passarela enquanto eu estou falando. Aquilo lá também acalma meu coração, como fica? Né? Ah, pastor Neto. Bom, agora que nós quebramos o gelo, tenta imaginar a seguinte questão. Vai aparecer lá naquele outro, tá, gente? Calma, não fiquem nervosos. Aqui, ó. Apareceu? Não, não é esse, é esse aqui, ó. Imagine que amanhã o presidente ou o prefeito da sua cidade fossem alguém completamente contrário à fé. Qual seria a sua postura? E ele fizesse de tudo para acabar com o cristianismo, com as igrejas batistas, não só igrejas batistas regulares, e não só igrejas batistas regulares em Jardim Tremembé, pronto. Todas as igrejas batistas regulares em Jardim Tremembé, só tem essa. Então, se surgisse, qual seria a sua postura? O que você faria? Mudaria para o Jaçanã? Montaria uma igreja ao lado? Como que você faria? O que você pensa sobre isso?
vou tentar ajudar na sua imaginação, mas é só imaginação. Imagine agora que nós pegamos todos os nossos deputados federais, senadores, o pessoal do STF, pegasse todos eles e prendesse no auditório, lá no Senado, trancasse as portas por fora para ninguém sair. O que você gostaria que acontecesse ali? Perder a chave da porta, é isso que você falou? Teve um irmão que eu escutei aqui, caiu uma bomba, eu escutei em algum lugar aqui. Todo mundo pensa assim? Lógico que não. Porque o cristão não pensa assim. O cristão sabe que cada autoridade foi instituída. Será que Paulo, acho que é que Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta, ele não conhecia o Brasil. Por isso que ele escreveu. Mas olha só, quando Paulo escreveu, ele estava sob o governo de Nero. Um imperador cruel, um imperador que mais tarde, depois desses escritos, um pouco tempo, ele vai queimar a metade da cidade e dizer que culpa é dos cristãos. E o que ele vai fazer? Sabe qual era a punição do cristão? Iluminar a rua com uma tocha. Mas quem era a tocha? Ele, o cristão. Então ele está falando de um imperador cruel, anticristão e olha só, injusto. Mesmo assim, Paulo, ele ensina que a postura do cristão, já que ele está falando para aqueles irmãos em Roma, que a postura do cristão não deve ser de rebelião, mas de submissão. A questão não é o quanto o governante, então, merece o respeito, mas o quanto Deus é soberano em tudo. Até na escolha de um governante. Nós vamos observar, então, alguns argumentos de Paulo sobre o dever nosso, representantes do Senhor, crentes, discípulos de Jesus, frente às autoridades. E não importa se é o presidente, se é o juiz, se é a polícia, se é aquele soldado que te aborda, como deve ser nossa postura. Então a primeira coisa, o primeiro argumento, é a afirmação sobre a submissão do crente, lá no versículo 1, nós vamos ler novamente, está escrito, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, a autoridade que existe e foram por ele estabelecidas. Quando ele diz todo, em algumas versões está toda a alma, você pode perceber, é uma expressão que abrange todas as pessoas, sem exceção, inclusive crente ou não crente, mas que Paulo está dando uma ênfase para os crentes. Ele diz, todas as pessoas, toda a alma, todos devem se sujeitar. Mas a gente vai perceber no decorrer do texto que o crente ainda mais. O termo sujeite-se, na língua original, ele está numa voz passiva que indica uma submissão voluntária e contínua. É algo que vai acontecendo e eu vou deixando isso me levar. Por natureza, não gostamos de ser submisso a nada. Não queremos ser submisso ao nosso cônjuge, se for necessário, aos nossos pais, à professora no colégio. Parece que vem de fábrica a ideia de que submissão é algo ruim. Mas o que esse termo está nos indicando é que essa submissão, ela vai me enchendo, já que é de forma passiva, eu não faço nada, mas simplesmente ela vai me controlando, ela vai me dominando. Você já viu aqueles desenhos animados, quando tem um barquinho, e aí aparece um furo?
que as pessoas tentam fazer? No desenho, obviamente. Põe o dedo, né? Ou tem aquele que fica com o balde jogando água, né? É essa a ideia. A submissão deve ser algo que vai nos controlando, que vai nos enchendo, mas a gente faz o quê? A gente fica tentando barrar, tampar. Não quero, não vou ser. Eu ponho o dedo no buraco, então, para não entrar? Um outro termo que a gente precisa olhar é o termo autoridades. E aqui, autoridade, a gente pode entender como poderes. A ideia de poderes estabelecidos. E a questão não está ligado à pessoa, mas ao cargo, à função. Quando nós usamos assim, filhos, vocês devem honrar os seus pais, porque isso é digno, é a mesma ideia. Não é simplesmente, não está falando se o pai é bom, se o pai é ruim, quem é o pai, ele está falando, a posição de pais merece honra, porque isso é digno. E aí a gente vai entender o texto de Efésios que o Senhor está dizendo, que o Senhor o colocou, já que o Senhor colocou, então merece honra. É a mesma ideia para o termo autoridades aqui em Romanos capítulo 13. Poderes estabelecidos, tanto cargos, né, as funções e as pessoas que estão ocupando vão receber o respeito devido à posição que ela ocupa. E um outro termo, antes de a gente ver os conceitos, instituídas por Deus. E a gente tem aqui um particípio, que seria a ideia de gerúndio, os estudiosos de grego aí. É algo que para nós vai ficar indo, falando, tomando. Então ele está falando, essas autoridades, elas estão acontecendo. É algo que nós temos que, a gente indica que é algo que foi colocado, mas que continua. Ou seja, a autoridade, assim, pronto, agora é a autoridade, acabou, não. É a autoridade que foi colocada e ela continua. Deus estabeleceu e continua estabelecendo. E continua sustentando. Olha só, pensa lá eu ia falar ditador da Venezuela, mas o presidente da Venezuela. Ele está lá por quê? Por quê? Porque Deus instituiu, ele é autoridade. E não só está como está mantendo. Porque o dia que o Senhor fala não quer mais, e a gente já viu isso na Bíblia. Exemplos de autoridades que de repente foram destituídas. Roma era um império centralizado, mas olha só que interessante. Ela tolerava culturas e religiões locais desde que não ameaçasse a paz romana. A autoridade de Roma tinha o benefício, tinha algo bom para o cristianismo. Porque já pensou se fosse uma autoridade assim, não queremos outra religiosidade, não desejamos nada, o cristianismo não podia. Nós temos relatos de que Paulo, ele conseguiu pregar para toda a guarda. O judaísmo era considerado, para vocês terem uma ideia, no período do escrito dessa carta, o judaísmo era considerado uma religião lícita, uma religião permitida. O que significava que os judeus tinham certos privilégios e isenções que outras religiões não possuíam. Eles tinham proteções. O Império Romano protegia o judaísmo, por exemplo. Olha só, eles não precisavam cultuar o imperador. Depois teve épocas que vão mudar isso, mas a princípio não precisava. Quem? Todos? Não. Os judeus não precisavam. Enquanto a maioria dos cidadãos
romanos precisavam participar de cerimônias de culto ao imperador, né, demonstrando a sua lealdade, os judeus eram isentos dessa prática. Eles eram autorizados a oferecer sacrifícios diários no templo de Jerusalém. O soldado romano não entrava. Ele ficava do lado, na fortaleza de Antônia, mas não entrava na parte do templo. A liberdade, então, para praticar os seus costumes, suas festas, o calendário judaico, suas festas, lembra a Páscoa, Pentecostes, lembra de Pilatos? Quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Tinham costumes, eles estavam na Páscoa. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós pensamos, estamos falando da autoridade, sempre falando mal, e eu lembrei como que era Nero, mas olha só a autoridade, como foi fundamental. Os judeus, eles eram dispensados do serviço militar. Sabe por quê? Porque eles não poderiam lutar nos dias sagrados. Eles reconheciam o Sinédrio como com jurisdição religiosa. Em 49, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por distúrbios. Em 54, Nero, então, ele vai assumir o trono, e aí o clima começa a se tornar instável. E Paulo fala assim, muito bem, agora que eles estão querendo tirar esses nossos benefícios, nós vamos arrumar uma revolução. Não. Paulo diz, se sujeitem. Então, autoridade, quem é a autoridade para nós hoje? Vou dar algumas funções. Presidente, governadores, prefeitos, juízes, legisladores, policiais. Em Roma, isso incluía imperador, senado, magistrados, oficiais. Não são apenas pessoas, são o que então? Cargos, autoridades, funções que o Senhor estabeleceu para o bem. E Paulo é claro, não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram por eles instituídas. Já parou para pensar em São Paulo, se a gente acabasse com os vereadores? Vocês acham que seria bom ou ruim? Seria péssimo. Acabasse, a gente não tivesse mais um governador. O que vocês acham? Cada um cuida do seu. Vai virar que nem tempo de juiz. Ou então, como um determinado cantor, né, de funk, disse que a polícia precisa acabar. E eu fiquei pensando, na hora que ele precisar, ele vai ligar para onde? Liga para a Telesp, né? Não existe mais a Telesp, por isso que eu estou usando, tá? O desrespeito está tão grande, eu não sei se você viu o vídeo daquele policial em perseguição entrando numa comunidade, e aí as pessoas filmando, e dizendo, não, é trabalhador, o cara com revólver, né? Trabalhador com revólver, porque está se protegendo, deve ser isso. Mas o que mais me chama a atenção, as pessoas, vocês escutam a narrativa, o áudio, né? O policial deitado e ninguém foi ajudar. A polícia demorou acho que 2 minutos para chegar. Não foi ninguém para ajudar. Teve que esperar a própria polícia. A gente está perdendo o conceito de que a autoridade é um benefício para nós. Existe policial ruim, existe. Mas a polícia é uma bênção, instituída pelo Senhor. O nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, é uma bênção, porque o Senhor nos colocou. Nosso respeito às leis e autoridades não depende da simpatia política, mas da
consciência de que Deus é soberano e sobre quem governa. Daniel nos mostra muito bem isso. E aí eu pergunto para você, você acha que Deus está falhando com a gente? Daniel 2:21 diz, e ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Deus que colocou lá. É Deus que colocou determinado presidente, é Deus que colocou determinado governador, é Deus que colocou determinado prefeito, é Deus que colocou aquele seu... É tudo do governo, tá, que eu estou falando, não vai entrar nos trabalhos, apesar de a gente aplicar isso também às autoridades que estão sobre a sua vida. Mas é Deus que te colocou como, essas pessoas como autoridade na sua vida. A pergunta é, Deus falhou? Estava sem ninguém, vai esse mesmo. E não só isso, como nós vimos, não só colocou, como mantém. Obedecer uma simples lei de trânsito, pagar impostos, não é uma questão civil apenas, mas é um ato de adoração. Quando eu mudo a visão, quando eu mudo o entendimento, muda tudo. Então note, nós estamos falando de relacionamento, o primeiro com as pessoas, depois com os crentes, daqueles que talvez são os de fora, os descrentes, com aqueles que nos perseguem, e com o governo, como que eu lido? Eu tenho que adorar. O meu relacionamento com ele precisa de adoração. E eu imagino que deve surgir um monte de questões na sua cabeça agora. Então eu vou tentar responder algumas. Não se rebelando contra o governo, e aí nós temos os versículos de 2 a 4, que eu quero ler novamente, diz assim, portanto, aquele que se... Olha só, já que a gente entendeu isso, que quem constituiu a autoridade foi o Senhor, então, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Está indo contra quem, então? Contra Deus. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Então pratica o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então, nós temos que entender que a forma de demonstrar essa submissão é não se rebelando ao governo. O termo, em algumas versões, está resistir. É a mesma ideia de se rebela ou se rebelar. É um termo militar que é de se colocar-se em linha, em choque, contra. É resistir ao governo legítimo, é colocar-se contra uma ordem, contra uma linha, contra Deus. A autoridade, que é chamada ali de servo ou ministro, é Deus que coloca. E a função, qual é a função da autoridade? Punir o mal e aprovar o bem. É simples. Para que serve o governo? Punir o mal, aprovar o bem, encorajar ao bem. O império mantinha essa estrutura, como nós falamos, uma estrutura judicial rígida, onde os governantes locais, os magistrados, os procônsules, eles representavam o imperador. O soldado romano, ele era um símbolo dessa autoridade. E aí, por isso que ele não anda sem o quê? A espada, que mostrava. Era uma referência ao poder, à autoridade de punir, inclusive, com pena de morte. William Hendricks, ele diz, a espada que a autoridade carrega não é um ornamento, mas é um símbolo do seu direito de punir e manter a ordem. Um rápido detalhe. Queremos autoridades que não punam cada vez mais.
um dos declínios que estamos sofrendo como sociedade é a falta de punição. Não é falta de lei. Quer ver como isso fica mais fácil de entender? O crime compensa. Por quê? A pessoa é presa, a maioria das vezes, e aí o que acontece? Ela não fica, ela fica impune. A autoridade tem que trazer a ideia de punição. Quem gosta de punição? Geralmente nós somos punidos, como já vai dizer o texto. Por que nós somos punidos? Porque a gente fez tudo certinho, não é? Não, isso aí não é punição, isso é injustiça. Alguém está sendo injusto, cruel com você. Mas punição é porque nós fizemos alguma coisa errada. E merecemos a punição. Se você passa num farol vermelho e vem aquela multa, o que você tenta fazer? Arruma alguém para passar a multa, põe o nome, não é isso? Para não perder os pontos na carteira. Isso é pecado. Por que é pecado? Você passou no farol vermelho, certo? Você quebrou a lei. Qual é a punição? Além de pagar a multa. Perdeu o ponto. Aí você fala assim, não, eu não quero a punição, não. Mas daí quando você olha na TV, que aquele camarada fez isso ou aquilo, e agora ele sai livre, você fala, isso é injustiça, como que pode um país esse? Começa com você que não quer passar os seus pontos na carteira. Então, gente, qual é a função da autoridade? Paulo, é interessante que ele chama de servo, de ministro de Deus. Ela exerce um papel dado por Deus, como eu falei, para punir o mal e aprovar o bem. Ele traz a espada como poder judicial para punir, para aplicar a lei. Quando o governo pune o crime, protege o inocente, cumpre o propósito do qual Deus o estabeleceu. É isso. O que implica em se rebelar? Quem resiste à autoridade opõe-se à ordenação de Deus. Rebeldia não é apenas uma revolta armada, é também desrespeitar leis justas. Pode ser sonegação de impostos, pode ser corromper, pode ser corrompido. Isso é se rebelar. Rebeldia contra as leis é rebeldia contra Deus. Não importa a lei. Calma, eu sei que vocês estão pensando um monte de coisa. Protestar é legítimo? Eu posso denunciar? Pode. Protestar é legítimo. Denunciar é legítimo. Mas promover violência, depredação, desrespeito é negar a submissão de Deus. O crente, então, ele pode denunciar? Sim. A Bíblia não proíbe expor injustiças. Lembra lá de João Batista? Ele denunciou Herodes. Paulo, ele apelou a César quando o pessoal queria condená-lo. Denunciar a corrupção, o abuso, não é rebeldia, tá, gente? É buscar que a autoridade cumpra a sua função diante de Deus. O cristão, ele não deve ser cúmplice do que é errado, do pecado. Ele deve se submeter à autoridade, mas ele pode recorrer aos meios legais para corrigir erros. A submissão deve ser absoluta? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Quando a ordem humana exige desobediência de Deus, mais importa obedecer a Deus que os homens. Nós não devemos submissão absoluta a nenhuma autoridade, a não ser a Deus. Um pai, se pede para um filho pecar, o filho não deve obedecer o pai. Nossa submissão, então, ela é condicional à autoridade de agir dentro do que é justo e legítimo aos olhos de Deus.
Jamais deve nos levar à idolatria, à cumplicidade com o mal. Os apóstolos, eles se recusaram a parar de pregar. Mas as autoridades do Sinédrio falaram, vocês não devem pregar. Não falem mais Jesus. Ele falou, mas importa obedecer a Deus. Daniel, na Babilônia, ele foi leal ao rei. Ele foi um excelente governador. Mas ele não se curvou à idolatria, quando a ordem contrariou a lei de Deus. Então, meus queridos, nós temos denunciado ou nós temos se rebelado contra as autoridades? É algo que nós precisamos aprender a fazer, porque uma denúncia, quando ela é simplesmente a rebeldia, ela se torna até banal. Eu vejo tantas coisas no Instagram, que eu falo, nossa, perdeu, está gastando o dedo à toa. Pastor, mas ali eu posso mostrar. Tudo bem, é um canal de comunicação, eu entendo. Mas a forma que estamos fazendo, e eu estou falando nós, meio evangélico, nós cristãos conhecemos a palavra, às vezes chega a ser ridícula, banal. E aí sabe o que acontece? Aquela denúncia que às vezes pode ser até verdadeira, não tem valor. Se o nosso presidente, o Lula, é isso ou aquilo, como que a gente vai denunciar o erro, ou a gente vai denunciar ele? O nosso governador, nosso prefeito, nós estamos dando mau testemunho quando ficamos fazendo chacota das autoridades. Ah, o Lula é cachaceiro. A gente tem direito de fazer isso? Nós sabemos que ele bebe. Nós temos direito de falar, então, da esposa dele? E ela fez as compras absurdas. Podemos denunciar, mas podemos fazer o que estão fazendo? Quem faz isso é o mundo, nós não podemos. E sabe por que nós não podemos? Porque quem colocou eles lá? Ah, foi aquele pessoal que não conhece e colocou o Lula. Não, foi Deus. Como se tivesse o Bolsonaro ganhado, também seria Deus. Como se tivesse outro, também seria. Precisamos amadurecer como crentes e tomar muito cuidado com a nossa submissão a quem Deus coloca. Não estou falando simplesmente a pessoa, mas a quem Deus coloca. E para a gente já começar a pensar no almoço, a consciência de que os governantes servem a Deus, né? Os versículos 5 a 7, que termina o texto, diz assim, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Qual consciência que a gente tem que ter? É por isso também que vocês pagam impostos. Por quê? Por causa da consciência. Pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Dê a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor e se honra, honra. Por causa da consciência que grita nesses versículos, não é apenas por medo da punição, ou por achar que está certo ou errado, mas porque a submissão é um princípio espiritual, é um princípio do Senhor para os seus. Nós somos diferentes. Se alguém bater no seu rosto, com tapa de humilhação, você faz o quê? Se alguém pedir para carregar uma milha, se pedir o casaco, poxa, mas aí a gente está fazendo papel de bobo. Não, você está fazendo papel de cristão. A submissão inclui pagar impostos, taxas. Gente, não é legal pagar imposto. Você gosta de pagar? E às vezes é difícil. Não é verdade? E dentro do que é legal, eu digo, pague o que for necessário. Não dê R$1 a mais de imposto. Mas dentro do que é legal, pague.
respeito, honra. Reconhecer a posição do governante, mesmo que não admire aquela pessoa. Eu não admiro o Lula. Não gostaria de ter amizade com ele, gostaria de ter uma conversa com ele, até para entender, e não é simplesmente para falar as verdades, não é isso, mas para... Eu não admiro e não queria ter, né, relacionamento com ele, relacionamento íntimo, não convidaria ele para ir na minha casa. Mas eu o respeito. Ele é o meu presidente. Fazendo coisas certas e coisas erradas. Por isso, meus queridos, por que eu faço isso? Porque você é bobo? Porque você é diferente? Não. Porque a minha consciência diz que Deus o colocou lá e ele está a serviço do Senhor. Mas ele está fazendo um monte de coisa errada, a serviço do Senhor. O Senhor mandou os caldeus, o Senhor mandou os moabitas, o Senhor mandou muita gente para mostrar para o povo dele. Mandou os babilônicos. Deus está sempre no controle. O sistema tributário romano era pesado e frequentemente corrupto. Mas Paulo instrui eles a fazer o quê? Paga o imposto para manter a ordem social. O conceito de consciência, ele é moldado, então, pelo conhecimento de quem está no controle. Quem está no controle, no fim das contas? Sabia que virá o anticristo? Ele será o quê? Governante. Ele vai fazer absurdos. Ele está fora do controle de Deus? Nossa submissão deve ser um testemunho. Cumprir leis, pagar impostos, falar com respeito, mostra que você confia em quem está no controle. Não é o Lula que está no controle desse país. Nossa submissão, então, ela deve ser o quê? Nós devemos ser o melhor cidadão, pois o seu rei é justo e é santo. E eu não preciso temer nada, não preciso temer autoridade alguma. Uma igreja em um país muçulmano, por exemplo, mesmo sob leis contrárias à sua fé, ela deve se manter respeitosa com as autoridades, conquistando o respeito da comunidade. Então, meus queridos, para a gente concluir, a submissão às autoridades não é um ato de servir cegamente, mas uma confissão, um expressar vivo de que Deus é soberano sobre todos os tronos. Não vivemos movidos pela simpatia política ou ideologia política, mas nós vivemos pela convicção de que o Senhor reina, mesmo quando os governantes parecem distantes da justiça. Então vamos imaginar que o governante agora vem e queira fechar essa igreja. A gente vai fazer o quê? A gente vai fechar. Talvez a gente vai se reunir nas casas. Vivemos num tempo de polarização, onde muitos cristãos têm confundido fidelidade a Cristo com fidelidade a um partido ou uma ideologia. Mas o nosso chamado é outro. Não é idolatrar governantes, nem colocar como salvador da pátria um ou outro. Nem viver em rebelião constante, sendo como é que é aquele negócio que fica gritando, que a gente usa no retiro? Megafone, sendo um grande megafone de falar absurdos. Você fala assim, nossa, esse cara é crente. É ser cidadão do céu, que dá exemplo na terra. A verdadeira submissão é fruto de uma consciência moldada pela palavra de Deus. E não achar que você está refém desse ou daquele. Dias difíceis sempre existem, sempre existirão.
impostos injustos, leis injustas, autoridades que vão nos perseguir, mas a nossa consciência mostra que o Senhor está no controle. Ao obedecer, então, às autoridades legítimas, proclamamos ao mundo e ao céu que o nosso coração pertence a quem? Aquele que é a autoridade, ao único rei. E quando fomos tentados a escolher entre a aprovação dos homens ou a fidelidade a Cristo, que a gente possa responder como os discípulos, mais importa obedecer a Deus. Então lembre-se, submissão ao governo não é uma questão, é uma questão de consciência diante de Deus. E se a rebeldia contra as leis é rebeldia contra o próprio Deus, é pecado. Então viva de forma que, se alguém examinar a sua postura, se alguém pegar o seu Instagram, se alguém olhar para as suas contas, possa examinar que você é um cidadão que cumpre aquilo que o Senhor diz, se submetendo às autoridades, pois confia que a autoridade maior está sobre todos esses. Isso é a nossa forma de lidar com o governo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um domingo, mais um dia do Senhor, em qual nós separamos para Te cultuar, para cantar louvores a Ti, para, Senhor, orar, escutar a Sua palavra, ser edificado. Então, ó Deus, escutamos hoje que o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor está sobre todos os tronos. O Senhor tem o controle de todas as coisas, e isso inclui todas as autoridades. Percebemos que as autoridades, elas têm o propósito de punir, Senhor, aquilo que é errado, punir o mal e exaltar o que é certo. Ainda que autoridades corruptas, Senhor, injustas, entendemos que o Senhor as colocou ali. Então, em adoração ao Senhor, nós nos submetemos a essas autoridades. E nos rebelamos quando são contrárias à Sua palavra e não ao nosso desejo ou ao nosso entendimento. Então, ó Pai, nos faça assim arautos da verdade, da justiça, que a gente possa denunciar o erro, Senhor, a crueldade, mas que façamos como adoração e não como vingança. Não de forma, Senhor, simplesmente armada, mas de forma espiritual. De forma que as pessoas percebam a nossa motivação da justiça, da verdade, do social, por causa de Ti. Então, obrigado, ó Pai, porque se temos hoje liberdade para pregar o Seu Evangelho, é porque as autoridades assim nos permitem. Se podemos, Senhor, falar livremente de Cristo, é porque temos leis, Senhor, que nos protegem. E ainda que amanhã isso possa mudar, não vamos duvidar de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, ó Pai. Nos ajude a mostrar que somos cidadãos do céu que estão vivendo nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar